A madrugada de quarta para quinta-feira marca o arranque das finais da NBA. San Antonio Spurs ou New York Knicks, um destes vai ser o vencedor desta edição deste ano. Igor, vamos abordar neste tema do dia essa final, antecipada e esperada final. Para começar, acaba por ser surpreendente, temos os Spurs de um lado e os Knicks do outro. Bom dia. Sim, é surpreendente termos os Spurs do lado oeste. Vamos começar com o lado oeste. Os San Antonio Spurs eram apontados como sendo uma das equipas que podia ter aqui algum crescimento da época passada. Não esquecer que na época passada a equipa já mostrava sinais de melhoria, mas depois Victor Wembanyama sofreu uma trombose e acabou por falhar metade da temporada, e isso permitiu depois aos Spurs até irem ao draft e apanharem Dylan Harper. Mas imaginava-se que os Spurs já pudessem estar um bocadinho dentro da corrida para o play-off, algo onde não tinham estado nos últimos anos. Nunca se imaginou era que ganhassem mais de 60 jogos, que ficassem de forma clara no segundo lugar da Conferência Oeste e até disputarem o primeiro lugar a certa altura. E mesmo com essas vitórias todas, os Oklahoma City Thunder sempre foram vistos como os grandes favoritos a regressarem às finais, eles que são ainda campeões em título. Portanto, foi uma surpresa termos os Spurs, isto porque se pensarmos na equipa inicial dos San Antonio Spurs, ou nos melhores jogadores dos San Antonio Spurs, zero experiência de playoffs com exceção de De'Aaron Fox, Victor Wembanyama, 22 anos, Dylan Harper, rookie de primeiro ano, Stephon Castle, sophomore de segundo ano. Portanto, uma equipa muito jovem. Conseguiram, contra todas as expectativas, ultrapassar os Oklahoma City Thunder. Também não podemos esquecer que os Thunder estavam com graves problemas de lesões. Jalen Williams estava de fora e AJ Mitchell também. Estamos a falar de, se calhar não, o segundo melhor jogador da equipa e o AJ Mitchell, uma das revelações da temporada. O que é certo é que os Spurs chegaram às finais da NBA. Do lado dos Knicks, acaba por não ser surpreendente, porque se recuarmos até setembro, outubro, início da temporada, havia duas equipas que emergiam como co-favoritas no Oeste. Os New York Knicks e os Cleveland Cavaliers. E porquê? Porque os Indiana Pacers, finalistas do ano passado, estavam aqui num ano de reconstrução, porque Tyrese Haliburton, a estrela da equipa, sofreu uma ruptura no tendão daqueles nas finais e estava lesionado. E os Boston Celtics, normalmente sempre uma equipa que na última década tem estado sempre nos primeiros lugares do Oeste, também estavam a contas com uma lesão em Jason Tatum, também curiosamente uma lesão, uma ruptura no tendão daqueles. Os Celtics, a certa altura, conseguiram surpreender tudo e todos com o segundo lugar do Oeste, mas não podemos esquecer que os Knicks eram vistos como co-favoritos. É verdade que a época dos Knicks foi de altos e baixos, novo treinador, um novo sistema, a equipa estava um bocadinho amorfa em determinadas alturas, apesar de terem ganho, curiosamente, contra os San Antonio Spurs, a final da NBA Cup em dezembro, mas a equipa sempre muitos altos e baixos, mas realmente quando chegaram aqui ao playoff, a partir de uma determinada altura, explodiram ofensivamente, ganharam 10 jogos seguidos, estão numa série de 10 vitórias seguidas, e só para as pessoas terem noção, a margem de vitória média, de diferença pontual média nessas 10 vitórias são mais de 26 pontos. Isto é o melhor registro da história da Liga, seja fase regular, seja playoff, da história da NBA numa amostra de 10 jogos. Nunca ninguém tinha conseguido fazer isto. Os Knicks estão a fazê-lo, chegaram aqui às finais da NBA no pico da sua forma e agora vão enfrentar, se calhar, o adversário mais difícil, os San Antonio Spurs. Como disseste agora, duas equipas chegam a esta final em fases distintas. Fala-nos um pouco do trajeto que tiveram que fazer para chegar aqui a este derradeiro embate. Os Spurs, claramente, um rebuild clássico, depois da era de Kawhi Leonard, depois da era de Tim Duncan, depois do título de 2014, a equipa acabou por gradualmente ir perdendo alguma competitividade, seja pelas retiradas de Manu Ginobili, seja pela retirada depois de Tony Parker, também Tim Duncan, e depois a situação de Kawhi Leonard, que acabou por acabar um bocadinho mal. Na altura ele sofreu uma lesão e depois teve ali umas divergências com a equipa e acabou por ser trocado na altura para Toronto. Os Spurs tornaram-se uma equipa, digamos, irrelevante. Tiveram ali uma fase com DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, onde estavam ali no meio da Conferência Oeste, o sítio onde nunca nenhuma equipa quer estar. Depois, sim, fizeram um tanking claro, foram uma das piores equipas durante vários anos, tiveram a sorte das bolas de lotaria e, obviamente, o jackpot Victor Wembanyama. Conseguiram outras peças, Stephon Castle e Dylan Harper nos últimos dois drafts, reconstruíram-se completamente através do draft. Portanto, um rebuild
absolutamente clássico dos San Antonio Spurs. Os Knicks, que também atravessaram uma verdadeira maresia entre as finais de 1999 e agora foram muitos anos muito maus, reconstruíram-se de uma forma um bocadinho diferente, mais atacando o mercado, nomeadamente quando arriscaram tudo na contratação de Jalen Brunson em 2022, na altura visto como uma contratação algo exagerada, 4 anos, 100 e poucos milhões de euros, um jogador que era suplente em Dallas. Mas foram reconstruídos assim, Brunson num grande salto qualitativo e depois em várias mexidas. Ou Anunoby, trocado no ano passado, ou trocado para os Knicks no ano passado, vindo de Toronto. Mikal Bridges, trocado quando estava nos Brooklyn Nets. Uma troca arrojada por Karl Anthony Towns no verão antes desta temporada. Portanto, foi construído através do mercado, portanto, um rebuild mais capitalista, digamos assim. Curiosamente, são um bocadinho a imagem de marca das duas equipas. Os Knicks, um mercado glamouroso de Nova York, Madison Square Garden, os bilhetes mais caros, Spike Lee, as celebridades todas ali à beira do pavilhão, Timothée Chalamet e as suas namoradas. Os San Antonio Spurs, no Texas, uma equipa absolutamente fora dos holofotes, mas o que é certo é que encontram-se agora aqui nas finais dois estilos diferentes, mas dois rebuilds de sucesso. Há aqui um fator que pode ser diferenciador, porque os Knicks chegam à final depois de um swoop, deram aos Cavaliers duas até, exatamente, 4-0, 4-0. Os Spurs tiveram que ir ao 4-3 contra os OKC. Achas que isto vai pesar nas pernas? Muito dos fatores para um título da NBA tem muito a ver com a saúde, não é? Portanto, esta questão do desgaste dos San Antonio Spurs é um desgaste real. Se foram 7 jogos, e não é só 7 jogos, foi uma verdadeira batalha frente aos campeões Oklahoma City Thunder. É verdade que só o jogo 1 e o jogo 7 é que foram verdadeiramente equilibrados, mas estamos a falar de verdadeiras batalhas e de batalhas que já tinham feito algumas casualidades, só para as pessoas perceberem. 2 dos melhores jogadores da equipa dos San Antonio Spurs, Dylan Harper e De'Aaron Fox, estão a contas com problemas físicos. O Fox está a recuperar em jogo de uma entorse alta. Normalmente, para as pessoas perceberem uma entorse alta, estamos a falar, ou seja, na parte de cima do tornozelo, estamos a falar de 3, 4 semanas de ausência. Ele está a jogar com essa limitação. E Dylan Harper sofreu uma lesão na coxa, um estiramento na coxa, está também a jogar com essa lesão. Os Knicks também têm alguns problemas, também têm aliás, 2 problemas de lesões. Mitchell Robinson, de uma forma que ainda ninguém percebeu muito bem como, mas nestes dias de folga fraturou um dedo, aparentemente está recuperado, mas não deixa de ser um problema. Mitchell Robinson é um poste da equipa de Nova York. E o Anunoby, um dos jogadores mais importantes, também sofreu um estiramento, mas teve tanto tempo para recuperar que aparentemente estará recuperado. Portanto, esta ideia dos 7 jogos pode realmente pesar. O último jogo, o jogo 7, foi de sábado para domingo. E as finais começam agora já na quarta-feira, portanto, menos dias de descanso. Os Knicks estão há mais de uma semana sem jogar. Igor, no Afunda, que é o podcast do 00 sobre basquetebol, disseste que ias torcer pelos Knicks para adiar o domínio do Wembanyama. Queres explicar esta preparação? Foi uma brincadeira com o Ricardo Brito Reis. Estamos todos mais ou menos dentro da linha de pensamento de que este é o primeiro momento de Victor Wembanyama. Vamos recordar este momento tal como recordamos o Michael Jordan quando finalmente conseguiu bater os Detroit Pistons no início da década de 90 e depois embalou para 6 títulos em 7 anos. Vamos todos recordar quando LeBron James finalmente consegue o seu primeiro título quando estava em Miami e depois embalou para 10 finais consecutivas. Portanto, este parece ser o momento de Victor Wembanyama, quer ele ganhe, quer ele não ganhe. A brincadeira aqui foi que não queremos que isto se torne monótono. Nunca vai ser, porque os Oklahoma City Thunder, apesar de terem perdido, vão ser um rival à altura dos Spurs, mas realmente há aqui um cenário onde Victor Wembanyama, pela sua influência do lado defensivo e também ofensivo, mas defensivamente é absolutamente ímpar na história da NBA, pelo menos nos cerca de 30 anos que eu acompanho a Liga. Não queremos que haja aqui um domínio de Victor Wembanyama ganhar aqui uma série de títulos seguidos, portanto, adiar isto, que é para a coisa ficar ainda um bocadinho mais emotiva, mas estamos todos mais ou menos na linha temporal de que este pode ser o primeiro momento, e daqui a 40, 50 anos vamos recordar que o domínio de Victor Wembanyama na NBA começou nas finais de 2026 frente aos Knicks. Pode acontecer e, portanto, eu vou torcer pelos Knicks. Teremos de aguardar para ver como é que isto se desenrola. Obrigado, Igor. Obrigado a todos que nos assistiram. Esta quarta-feira há um novo episódio do Mercado Flash. Pode ver, como todos os dias, onde acompanhamos o diário, aliás, as transferências mais atuais do mercado.
como sempre fico connosco, fico com o 0-0.